Oi, gente, bem-vindo à aula 5 do curso de Radiestesia Radiônica na Prática e hoje nós vamos falar sobre gráficos. Os gráficos são modelos utilizados no processo de ajuste, correção e harmonização de campos energéticos. Podemos usá-los para diversos fins, entre eles proteção, equilíbrio, limpeza de energias negativas, abertura de caminhos, equilíbrio em relacionamentos, ajustes na saúde, para purificar o ambiente, energizar medicamentos, enfim, são muitas possibilidades que eles nos oferecem. Os gráficos, eles vão atuar emitindo energias sutis. Eles captam e emitem ondas de formas com o intuito de alterar o campo vibracional da pessoa ou do objeto que está sendo tratado. Ao olhar para os gráficos, você consegue observar que eles são feitos com diversas formas geométricas. Pode ter números, pode ter letras, mas eles têm medidas precisas, tá? E essas características, elas são importantes, pois é a junção desses símbolos do gráfico que compõe o conjunto específico para emitir uma vibração específica e própria, emitindo a onda de forma necessária para o fim determinado para aquele trabalho, para aquele tratamento, tá? Aqui temos um ponto muito importante que a gente precisa ficar atento. Como tudo que está no gráfico é juntado para um determinado fim, é imprescindível que esse gráfico esteja em bom estado. O gráfico que você for utilizar deve estar em bom estado, tá? Sem rasuras, sem sujeiras, sem rabiscos. Eles devem ser impressos com uma qualidade boa, tá bom? Eu gosto muito de plastificar meus gráficos também. É só assim que você vai conseguir obter a junção dos símbolos de maneira correta e sem nenhuma interferência para o envio energético. E você pode fazer a seleção do gráfico que vai utilizar pendulando ou pode ainda, de acordo com o objetivo, selecionar o gráfico que mais se encaixa naquele propósito que você está buscando, tá bom? A montagem do gráfico, como a gente viu na aula passada, ela consiste em um passo a passo. Então, seguindo passo a passo, você vai conseguir fazer qualquer gráfico, tá? Faz o testemunho, limpe e energiza o testemunho, coloca o testemunho no centro do gráfico que você está ativando, que você está desejando ativar, coloca os corretores para potencializar o tratamento ou faz sem os corretores também, tá bom? E faz a ativação. Após a montagem do gráfico, você vai verificar aqui no relógio radiestésico o tempo que ele deve permanecer montado e você também pode verificar o percentual de envio de energia, como a gente fez na outra aula, tá bom? É sempre importante lembrar de respeitar o período de validade do testemunho, tá? Caso um gráfico precise permanecer por mais de 72 horas, você vai refazer o processo conforme a gente estudou nas aulas passadas, tá bom? Vai criar um novo testemunho, passar pelo desimpregnador, passar pelo decágono e montar o gráfico novamente, tá certo? Ainda sobre gráficos, tá? É necessário atentar para uma coisa. Alguns gráficos, eles precisam ser norteados, como a placa Luxor, tá? E quando isso é necessário, você pode utilizar uma bússola e montar o gráfico virado para a direção norte. Porém, alguns gráficos, eles já vêm norteados. Lembra do gráfico de chakras, que tem uma bolinha preta em cima e uma bolinha branca embaixo? Pois é isso, esse é o norteador do gráfico. Para esses gráficos que estão norteados, não é necessário que você utilize a bússola, tá? Os gráficos, eles podem também ser divididos em grupos. Existem gráficos de potencialização, de materialização, gráficos para saúde, gráficos para limpeza, para proteção, para conexão com o divino, para relacionamento e os gráficos de análise, tá? E também tem os gráficos para limpeza de padrões e crenças. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico de análise, que é o gráfico de karma coletivo. Você percebe que tem várias opções nesse gráfico? Então, quando você vai fazer a leitura de um karma coletivo, você coloca o testemunho nesse gráfico e você vai deixar o pêndulo livremente indicar algum desses textos indicados no gráfico, tá? E isso é um gráfico de análise. Você está fazendo uma análise em cima de um devido tema. Então, vamos montar mais um gráfico. Hoje eu vou montar com você esse aqui, ó, o turbilhão prosperador. Nós vamos começar já com esse daqui para ir movimentando a energia da prosperidade, a energia financeira e de realizações
para o ano novo que está chegando, tá bom? Esse gráfico, ele é um poderoso acelerador no processo de evolução financeira. Ele auxilia a trazer sucesso na carreira profissional e também na conquista de bens materiais. Ele trabalha eliminando qualquer interferência de energias que possam estagnar ou dificultar o caminho entre você e seus objetivos, acelerando e potencializando seus resultados, tá bom? Então a gente vai montar esse aqui, vou virar a câmera e vou fazer o passo a passo com você da montagem de mais um gráfico. E vou dizer uma coisa, viu? Na gravação desse vídeo é dezembro de 2023, então estamos chegando em 2024, é um excelente gráfico para você deixar montado, né? Até o próximo ano, para já ir limpando e trabalhando essa energia de potencialização dos seus resultados, tá bom? Vamos montar! Então, vamos lá. Nesses primeiros vídeos de montagem, eu vou estar sempre repetindo aquele primeiro passo a passo, tá bom? Para auxiliar vocês a fixarem bastante como trabalhar o testemunho antes de colocar nos gráficos, certo? Então, vamos lá. Escrever o seu testemunho em papel branco, o papel em ótimo estado, sem rasura, sem ser papel rascunho. Escreveu, primeira coisa, deixa 30 minutos no gráfico desimpregnador. Passou 30 minutos, coloca esse testemunho no gráfico decágono, tá bom? Mais uma vez explicando, para fazer a limpeza de qualquer energia intrusiva, qualquer energia negativa, e para condensar uma energia benéfica em cima daquela pessoa, daquele ser que é o objeto desse tratamento, tá bom? Feito isso, 30 minutos desimpregnador, 30 minutos decágono, nós vamos montar hoje o gráfico do turbilhão prosperador. Esse gráfico aqui, gente, quando você for montar ele, tenha em mente que é um gráfico para trabalhar prosperidade. Então, se você quiser utilizar algum corretor, como um cristal ou como um arquétipo, você vai precisar utilizar corretores que remetam à prosperidade, não é mesmo? Então, quando você pensa em cristal, qual é o cristal que mais te remete à prosperidade? É a pirita, né, gente? Quando a gente pensa em dinheiro, em prosperidade, o primeiro cristal que vem à mente é a pirita. Então, aqui eu vou montar esse gráfico utilizando alguns corretores, tá bom? Primeira coisa, centralizo o testemunho nesse gráfico. Centralizei. Eu gosto sempre, gente, de girar mesmo o pêndulo emissor. Eu giro, eu mesma coloco a força no sentido horário para girar. Eu gosto de fazer isso para conectar a energia do testemunho com a energia do gráfico. E você pode falar também em voz alta o nome que tá no testemunho, tá bom? Então, eu vou falar meu nome. Carolina Thaís de Maciel Tararan Rodrigues. E deixo o pêndulo ir girando até que ele mesmo, por si só, pare o movimento, tá? E aí, eu vou montar. Como eu sei fazer tiragem com baralho cigano, inclusive, se vocês quiserem, eu posso até ensinar pra vocês em outro curso, eu vou utilizar a carta do Sol. Aqui ela vai agir como um arquétipo, né? O que a carta do Sol ela vai representar? A iluminação, o clareamento dos caminhos, aquela energia solar de realização, de materialização. Então, eu gosto muito de colocar essa carta nos meus gráficos. E depois, vou colocar a pirita em cima. Feito isso, pego aqui o meu cristal. Meu cristal não, gente. Meu pêndulo, que é de cristal, né? Giro ele em sentido horário e vou intencionando essa energia de materialização, de desbloqueios no campo financeiro, de equilíbrio no campo financeiro, essa energia de realização material, prosperidade nos negócios, prosperidade no trabalho e deixo o pêndulo girar. Quando ele for perdendo a força e por si só parar, significa que o gráfico já foi montado, já tá vibrando na maneira correta, tá bom? Nas primeiras vezes, eu indico muito que você pegue o relógio radiestésico e meça a porcentagem de energia que tá sendo enviada, tá bom? Vou colocar aqui. Qual o percentual de energia que está sendo enviada
para o gráfico Turbilhão Prosperador, montado para Carolina Taide Maciel Tararan Rodrigues. Vem aqui, o pêndulo mostra 100. Então, 100% de energia sendo enviada para o gráfico que eu montei do turbilhão prosperador. Se tivesse dado menos, o que eu faria? Refaria todo aquele passo a passo até que desse 100%, tá bom? Mais um gráfico que vocês aprenderam a montar. E vocês estão vendo que é bem prático, é bem simples a montagem do gráfico. É só você seguir aquele passo a passo que a gente estudou nas aulas. Você ter cuidado com a qualidade, né, do material que você escreveu o testemunho, e como está o teu gráfico, se ele tá bonitinho, se ele não tem nada riscado, se não tem nem arranhura. Então, você tendo cuidado, você seguindo passo a passo, você consegue montar qualquer gráfico que você queira, tá bom? Na aula que vem eu vou trazer mais 2 gráficos de prosperidade. Então, essa aula terminou, você vai fazer a montagem do seu gráfico novamente e vai deixar lá por 72 horas, tá? Se você quiser refazer, você refaz, mas me marca no Instagram que eu quero ver você montando o teu gráfico, tá bom? Até a próxima aula!